Antes desse vídeo começar, eu quero que você comente aí embaixo qual o pior ser humano da ficção. Porque hoje, meus amigos, a gente vai ver um personagem que ele é pior do que todos os outros, pior do que Quagmire, pior do que Griffin. Hoje nós vamos falar sobre Frank Gallagher, o pior pai e o pior ser humano de toda a ficção. E esse vídeo está sendo patrocinado pela HAL Store, um site seguro onde você encontra jogos, assinaturas e códigos digitais pelos melhores preços possíveis. Então, se você precisa de qualquer coisa relacionado a games ou streaming, dá uma passada lá e confira. O site tem um leque muito grande, várias categorias, e tudo, como eu já falei, por preços excelentes. Eu garanto que eles têm o que você precisa. Lembrando, se você gosta desse conteúdo, você tem que apoiar quem nos apoia. Então considere fazer umas comprinhas na HAL Store, o link vai estar na descrição. E o vídeo de hoje, ele é sobre uma série que eu estou absolutamente viciado, eu não consigo parar de assistir essa desgraça, que é a série Shameless, que eu nunca tinha assistido. Essa é aquele tipo de série do TikTok, que você vê 3 cortes por dia quando você tá lá rolando e você fala, puta que pariu, vou anotar isso aqui pra ver, e você nunca vê no final. Mas devido ao fato de eu estar impossibilitado de trabalhar e também do YouTube tá uma bosta, não sei o que tá acontecendo, toda vez que eu abro a página inicial só tem treta, corte de podcast e alguém que foi preso, eu não aguento mais isso. Então, ao invés de assistir o YouTube que tá uma bosta, eu tava assistindo Shameless. E essa série é um bagulho impressionante, cara, ela é quase um desastre natural, um furacão, uma avalanche, tornado. É tipo ver um desastre natural invadindo uma cidade, matando milhares de pessoas e destruindo centenas de casas. É um bagulho que você assiste, mas não é porque você quer ver a desgraça, mas é porque é um bagulho tão desgraçado que você quer ver pra ver se sobra alguma coisa boa. E meus amigos, não sobra nada, é só personagem tomando no cu. Isso aqui seria o Moral Warrior se ele não fosse de massinha. Basicamente, essa série aí, que vale muito a pena ver, diga-se de passagem, é sobre uma família de gente branca, pobre e miserável que tem que dar golpe nos outros e fazer um monte de merda pra poder sobreviver. Os personagens principais é uma irmã mais velha que cuida dos seus 5 ou 6 irmãos que foram abandonados pelos seus pais, então ela faz ali um papel de mãe pra eles. E todo personagem tem a cabeça desgraçada, a cabeça fodida, todo mundo é meio doente mental. Só que o pai dessa família é o cara, é simplesmente o pior pai da ficção. A gente já fez um vídeo aqui dos piores pais dos desenhos e esse cara é pior do que todo mundo. O cara consegue ser pior do que o Clay. Pior do que o Clay? Como é que você é pior do que o Clay? Don't butt me! Oral, what have you done? I got shot by you. You sure did. You've got to learn to be more careful, son. O nome desse filho da puta aí é Frank. E o Frank, ele é um pinguço, drogado, mendigo e picareta. Ele jogaria qualquer pessoa numa poça de água só pra ele não ter que molhar o pé. O cara é um verdadeiro filho da puta. Na série agora, no ponto que eu estou vendo, ele mentiu pro filho mais novo dele. Ele falou pro filho mais novo dele que ele tinha câncer e que ele ia morrer. Cancer? How did I get cancer? You must have caught it from Grammy, son. If she had known that she had the contagious kind, I don't think she would have spent so much time with you in the basement cooking meth. Que? Tá bom, mas aí você pode me questionar, Raposa, pra que ele ia fazer isso? E é muito pior do que você imagina. Na verdade, tudo nessa história é terrível. Você tá vendo essa mulher aí? O Frank, ele era casado com ela. Ela tem problemas mentais, então ela recebia um cheque muito gordo do governo. E ela dava comida, alimentação, teto, tudo pro Frank em troca de uma única coisa, que era deixar ela comer o Frank com um consolo enorme, grosso e roliço. Ela tinha uma maleta cheia de benga de borracha que ela arrebentava o rabo do Frank. Tudo em troca de dinheiro, comida e teto. A safety word. Do you always do that? Shouldn't we have a safety word? Sure, all right. Let's have a safety word. Stop. When I say stop, that'll be our... That'll do. I was panicking. I'm not gonna lie to you. I got a little... Stop.
Sim, essa série ela é completamente absurda e quanto mais eu for falando, mais absurdo vai ficando, você vai ver. Enfim, depois de um tempo, eles se separam, mas o Frank volta pra casa dela com um objetivo: cuidar de um bebê com síndrome de Down. A filha dessa mulher aí, ela traiu o marido, teve um filho chinês com síndrome de Down com outra pessoa. Só que esse bebê aí, como ele é especial, ele dá muito trabalho. E ele só fica quieto no colo do Frank, porque o Frank droga o bebê escondido sem ninguém ver. E aí ele dorme. E todo mundo começa a achar que ele é muito bom com criança. Mas ele é apenas um filho da puta. Então ele volta a morar na casa para ele poder cuidar do bebê. E um dia, ele fica responsável por ir vacinar a criança. E isso aí é os Estados Unidos. Se você não pagar, você não é vacinado e você morre de uma gripe. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Ou seja, para você vacinar uma criança, você vai ter que desembolsar o valor de um Fiat Uno. Então a mãe do bebê pega um bolaço de dinheiro e dá na mão dele. E o Frank, novamente, vale a pena repetir, é um filho da puta. Então nem fudendo que ele ia perder a chance de roubar o dinheiro da vacinação de uma criança chinesa com síndrome de Down. Então, ao invés de levar a criança pro SUS, ele leva para um boteco. E ele fura o bracinho do bebê para fingir que ele tomou as agulhadas e enfia o dinheiro no bolso, foda-se. I'm calling the police and reporting child abuse. AIDS didn't come from the homos, Kate. The gays may have helped to spread it with their bloody anal passions, but it originated in vaccines made from the blood of African monkeys. Quando ele tá lá no bar, ele olha pra TV, ele vê que uma criança lá que tava à beira da morte, ela recebeu um último pedido, que pra quem não sabe, eu não sei se isso tem no Brasil, mas nos Estados Unidos tem, eu vi isso no documentário A Culpa é das Estrelas, que quando você tá à beira da morte com câncer, os caras realizam um último desejo seu. E o moleque, ele ganhou, acho que foi uma luva autografada por todo o time, ou uma bola, coisa assim, e o pessoal do bar tava falando que aquela bola valia alguns milhares de dólares. E o Frank, como ele é um golpista mau caráter, ele começa a ver o câncer como o próximo Bitcoin. Então o Frank, ele chega no seguinte raciocínio, lembrando que ele disse isso, não sou eu que estou falando, tá bom? Ele chegou ao raciocínio do seguinte: síndrome de Down é pior do que câncer, porque pelo menos o câncer te mata. Com a síndrome de Down, você fica assim pro resto da vida. Então ele pega o bebê e tenta levar nos bagulho de último desejo lá, pra falar que o bebê é um grande fã de esportes e que ele queria conhecer um time. Believe it or not, he is already, at such a young age, an avid sports fan. Só que aí eles falam, pô, a gente só trabalha com câncer aqui mesmo. E aí que entra esse outro negócio. Our organization works with dying children, not children with Downs. Of course, I know that. It's my other child that's dying. E você é um filho da puta! Ele faz o outro filho dele fingir que tem câncer pra ganhar alguma coisa. Enfim, não dá certo e o moleque só fica traumatizado mesmo. Am I going to die? I hope not. E isso não é a pior coisa que ele já fez. Eu tô agora, tipo, indo pras últimas temporadas. Acho que eu tô na 8ª temporada. E o cara só faz desgraça atrás de desgraça. Mas de longe, a pior coisa que o personagem Frank já fez foi matar uma mulher na pica. Muito bom saber que tu vai matar minha filha na pica. Então um dia o Frank está fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é ficar bêbado no bar. E aí entra um personagem que ele trabalha entregando comida. E ele chega lá, ele pede uma cervejinha e ele fala que ele só tinha mais uma entrega para uma mulher que tinha um apelido de Butterface. E bom, Butterface na gringa basicamente é uma gíria que a gente tem aqui também, só que a gente fala que a mulher é camarão. Sabe que você tira a cabeça e come o corpo? É a mesma coisa. Butterface é uma pessoa que tem um corpo bonito e uma cara feia pra caralho. Isso já foi demonstrado em várias séries, começando aqui por Dexter, que tem aquela famosa cena da Raimunda. Vocês já viram a nova gostosona da expedição? Ela é Raimunda, né? E o que é uma Raimunda? Você não sabe, mano? Ela é feia de cara, mas boa de bunda.
E essa mulher, ela está basicamente à beira da morte. Um dia ela foi no hospital e ela descobriu que ela já teve vários ataques cardíacos e que o coração dela estava nas últimas. Então ela estava na lista esperando um novo coração. E se ela tivesse mais um ataque cardíaco, ela morreria. E para quem não sabe, apenas o Faustão consegue driblar o sistema e ter 4 corações por dia. Normalmente demora muito para você avançar nessa lista de espera. E é pior ainda nos Estados Unidos, porque se você não morrer na cirurgia, você vai desejar que você tivesse morrido quando você vê a conta. Então o cara ele chega no bar falando aí da Butterface. Eles começam a discutir sobre ela e o Frank ele escuta uma coisa muito interessante. Que ela trabalhava na prefeitura. Ela trabalhou na prefeitura durante 28 anos. E nesses 28 anos, todo mês uma parte do salário ia para aposentadoria. Então todo esse dinheiro ia para esse fundo. E se você é casado e você bate as botas, esse dinheiro vai para a pessoa com quem você é casado. Só que a nossa querida Butterface aí não é casada. Ou seja, ela ia morrer e esse dinheiro não ia ser recebido, não ia para lugar nenhum. E o Frank, golpista, filho da puta e safado como ele é, ele vê isso como uma grande oportunidade de negócios. Ele pega a chave do entregador, rouba a marmita da Butterface e vai entregar para ela. Tudo isso na intenção de conquistá-la, de casar com ela, só pra quando ela morrer, ele pegar todo o dinheiro dela. E o Frank, ele é um vagabundo da pior espécie, mas o cara é muito desenrolado, o cara tem muita lábia. Então ele começa aos poucos a se aproximar dela. Aí na casa dela ele pergunta, o que tem pra eu fazer aí, hein? Se tem alguma coisa que você quer que eu faça, já que você tá doente? E ele faz tudo pra ela. E quando eu digo tudo, eu quero dizer tudo mesmo. Anything else I can do for you? The upstairs bathroom's clogged pretty bad. I could lie and say it was roots growing in the pipes, but it's all me. Let yourself out. E nesse processo, ele realmente vai tendo resultado. Ele começa a se aproximar dela, conquistar ela. E ele também começa a querer comer ela. O Frank começa a ficar reparando no corpo dela, começa a tentar seduzir ela. E ela fala que ela não pode dar uma. É tipo no filme da Pearl lá, que se o velho der uma, o coração dele explode. Aqui é a mesma coisa. Se ela dá a buça, ela também dá a vida pra Deus. Ela parte dessa pra melhor. Então o nosso querido Frank, ele fica nesse processo aí de oferecer os seus serviços pra ela, de ajudar ela, de conquistar ela, e realmente ele consegue. Então chega o tão aguardado momento. O Frank pede ela em casamento e o filho da puta usa a lábia máxima. You want to marry me? Sure. I could get my new heart anytime now, live a long life. Well, then let's live it together. I'm not sure I want to get stuck looking at your mug for the rest of my life. I'll wear a bag over my head. Sometimes you're funny, Gallagher. Hell, who am I kidding? I might only have a few weeks. Don't you want to die knowing someone loved you? What is this about, Frank? You trying to get my pension? You have a pension? I told you, and I may be dead way before I can collect it. When you die, and let's hope that's not for another 20 years, your pension automatically goes to your spouse. Why should you get it? Because I'll keep your memory alive. Tomorrow, you go down to City Hall and get hitched. And when you pass, I'll light a candle for you every day. And I'll put flowers on your grave at Easter and Mother's Day and your birthday. I won't let you be forgotten, though. Okay. Okay. O desgraçado upou todo o carisma do personagem dele. Então o plano do Frank funciona, ela realmente aceitou casar com ele e ele estava achando que ele ia receber todo esse dinheiro. Como se isso já não fosse ruim, ele consegue fazer uma coisa pior. Como já dizia a Rádio Raposa, calma que piora. Um dia ele tá lá limpando a areia do gato dela, quando o telefone toca, ela tá tomando banho, então ele atende. E era o hospital, eles tinham encontrado um coração para ela. Eles tinham encontrado um coração que ia salvar a vida dela. Mas você acha mesmo que o nosso mano Frank quer receber todo o dinheiro da aposentadoria pra ele? Você acha mesmo que ele ia deixar isso acontecer? É óbvio que não. Case 494, we've been informed there may be a heart available. She doesn't need it anymore. What? She passed last night. Seu filho da puta!
Então o desgraçado simplesmente faz um dos atos mais nojentos e mais filhos da puta da história da ficção. Sim, meus amigos, é isso mesmo. O desgraçado falou que a mulher já tinha morrido, que não precisava do coração. Então o coração foi pra outra pessoa e a mulher ficou lá à beira da morte ainda. Tudo pro Frank receber o dinheiro da pensão. E por conta dessa espera, ela já estava há anos esperando esse coração. Por conta dessa espera, a mulher começa a entrar em depressão. Ela fica sem esperanças das coisas. Então ela senta e tem uma conversa com o Frank. Ela fala: olha, obrigado por tudo que você fez aqui por mim, muito obrigado, você foi um cara muito legal, mas você não vai receber nada. Acontece que a Butterface aí, ela tinha uma filha da qual ela abandonou quando ela era pequena, e ela queria compensar a sua ausência doando todo o dinheiro para ela. Ou seja, pro Frank não sobra nada, só o churrascamento. Ou seria se ele não tivesse recebido a proposta mais absurda de todos os tempos. Frank Gallagher não sai de bolso vazio, e a razão disso é mais absurda do que todo o resto. E aí vem a parte mais absurda, porque pra ela também só resta o churrascamento. Eu acho que muitos aqui sabem o que é a eutanásia, que é quando uma pessoa tá muito fodida e ela encomenda um Sussex. E a nossa querida Butterface aí, ela encomenda uma eutanásia à base de pirocada. Porque, como eu falei anteriormente, devido aos problemas no coração dela, ela não podia dar uma, senão o coração dela explodia. E como ela sabia que ela estava morrendo, que ela tinha mais umas 2 semanas de vida, ela pediu um Sussex à base de pica. Ela chegou pro Frank e falou: meu amigo, não tem coisa que eu goste mais do que dar uma. Se for pra eu deixar esse mundo, que seja na pirocada. Então ela pede pro Frank dar uma com ela uma última vez. I'm ready to go now, Frank. Take me to the bedroom. I can't do that. I'll give you $2,000. What? Cash, it's in the freezer. Make it 3? 2 in the flat screen. Então eles vão lá e o Frank tem a melhor sessão de atos libidinosos da vida dele. Só que, infelizmente, ela bate as botas ali. E quando ela morre na vara dele, você começa a achar que ele vai sentir empatia, que ele vai sentir culpa por isso, porque de primeiro momento ele fica com o olhar do gato do Vietnã. Porque, querendo ou não, ele meio que matou ela 2 vezes. Tirou a chance dela de viver, falando que ela não precisava mais do coração, e depois matou ela na vara. A primeira vez que eu vi isso aí, eu tava achando que ele tinha começado a gostar dela, mas assistindo mais a série, a gente descobre que o Frank não gosta de ninguém além de si mesmo. No final, como ele ainda está se sentindo um pouco culpado, ele vai fazer o que ele prometeu pra ela lá, de acender uma vela na igreja. E por um segundo você pensa: puta que pariu, finalmente um pouco de decência desse filho da puta. Só que tem o seguinte: pra você acender uma vela nessa igreja, você tem que deixar uma doação ali numa caixinha. E o Frank, ele não se segura perto de dinheiro. E ele rouba a caixinha de doação da igreja e sai correndo de lá. E assim acaba o episódio, com a série mostrando pra gente que Frank Gallagher não tem coração, não tem alma e não tem nada. Uma das coisas mais interessantes que essa série faz com você é você ver o Frank, que é um ser humano terrível, e mesmo assim você espera que ele não seja tão ruim, porque tem várias cenas e vários episódios em que aparece decisões que ele tem que tomar que podem prejudicar outras pessoas, e você torce para ele ter um pouco de coração, porque normalmente essas pessoas prejudicadas são a própria família dele que você gosta, então você torce para isso. Só que ele sempre consegue ser ainda pior do que você esperava. Mas é um grande mérito da série ter um cara que consegue matar a mulher na pica e roubar a igreja no mesmo episódio, e mesmo assim fazer você esperar alguma coisa dele. Talvez porque a gente esteja muito acostumado hoje em dia a ter histórias de redenção, histórias de pessoas mudando, mas Shameless mostra pra gente que às vezes os filhos da puta são só filhos da puta, e é isso. Fazer um vídeo nós dois? Muito pornô nós dois, céu. Muito pornô. As ideias do negão, mano.